Queridos, abre sua Bíblia em Neemias, capítulo 1, por favor. Na sua Bíblia, no seu celular. Acompanha com alguém que está do seu lado também. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 4, que vai ser o versículo-chave. Neemias 1:4. Quando você vai procurando aí, queria convidar você para orar. Nós vamos orar pela vida do Joilson. Ele é lá de Marilândia, tem estado, acompanha aí o Bom Dia com Deus com a Samara e todo mundo que está aí junto também, outras pessoas, e está firme com ele, acompanhando ele, quer dizer, a Samara, né? E aí agora nós estamos também acompanhando, e está precisando agora de lutando mesmo contra os vícios, lutando mesmo para ter a sua família de volta. Então, nesse momento agora, feche seus olhos agora. Talvez você não conheça e talvez você não venha sentido nenhum de você orar, mas clama pelo um filho de Deus. Fala: Senhor, abençoa esse homem, abençoa o Joilson, ele é lá de Marilândia. Feche seus olhos aí, intercede por ele agora. Pai, em nome de Jesus, estamos nesse momento, Pai, intercedendo para o teu filho, Senhor Joilson, Pai, que tem pedido ajuda, pedido socorro, e Senhor, é o Senhor, Pai, que pode fazer todas as coisas. É o Senhor que pode transformar vidas, é o Senhor que pode fazer grandes coisas acontecer. E aqui tem um povo, Senhor, do outro lado, Senhor, aqui clamando pela vida dele, pela recuperação, pela saúde, clamando, Deus, pela sua restauração da sua família, dos seus bens, de tudo aquilo que porventura o inimigo tenha roubado, Senhor. Abençoe ele, dê estrutura para que ele continue, Senhor, lutando e não se sinta sozinho, Senhor. Por isso, Pai, nós oramos por ele, pedimos a Tua bênção em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A oração faz muitos seus efeitos e é muito bom podermos estar orando e intercedendo. Quem ama faz intercessão. Encontrou aí Neemias? Encontraram Neemias? Amém? Vamos lá? É o versículo 4, diz o seguinte, Neemias 1:4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, o próprio Neemias relatando aqui, e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. Amém? Mais uma vez, e sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós entregamos a Tua palavra em Tuas mãos, use nessa noite, que o Senhor seja boca nessa noite, Pai. Nós estamos aqui para Te ouvir, assim como os louvores foram entoados, o Senhor possa continuar a falar conosco em nome de Jesus, amém. Queridos, primeiro é muita alegria poder estar aqui mais uma vez, podendo falar de Jesus, podendo falar da palavra de Deus. É um motivo de muita alegria de poder estar aqui junto com vocês. Você que guerreou hoje, você que lutou para estar junto, para estar ouvindo uma palavra de Deus, louvando, cantando, adorando a Deus, e também está aqui para ouvir a palavra de Deus. Tem alguém querendo ouvir a palavra de Deus? Amém. Glória a Deus. Então vem comigo, por favor. Peço sempre ajuda quando eu estou aqui na frente, que você possa estar comigo, dando glória, aleluia. Não é proibido não, viu, irmãos? Dá uma sacudida aí e vamos adorar também a Deus através da palavra dele. Mas, queridos, quando nós falamos de Neemias, eu queria que você já lembrasse aí, porque já é um livro conhecido, já é um livro com uma história que nós todos conhecemos. Eu não vou ficar aqui perguntando quem conhece, porque você já ouviu falar de Neemias. Um dos versículos-chave, né, de Neemias, é em Neemias 6:3, né, quando fala: estou em uma grande obra, não é verdade? E não posso parar, ou eu não posso ouvir meus inimigos, eu não posso parar essa obra. Tem alguns versículos chaves que faz você lembrar da história de Neemias, mas principalmente da reconstrução dos muros de Jerusalém. Essa é uma história conhecida. Neemias traz uma história de Jerusalém após o cativeiro, contando a reconstrução dos muros, e não só a questão física, ou seja, da reconstrução dos muros, mas também de quê? Da renovação da fé das pessoas, porque o que Neemias foi levado para fazer não foi somente uma obra física de uma construção de muros apenas, foi também para reconstruir
também a fé daquelas pessoas que já estavam o quê? Desanimadas e desgastadas pelos ataques do inimigo. A cidade foi incendiada, os muros foram derribados, a cidade está desprotegida e agora está perante o inimigo, e agora a cidade está totalmente destruída. Então, quando Neemias ele vai para reconstruir os muros, ele não traz simplesmente algo físico, mas traz também algo espiritual, traz algo também o quê? Algo pessoal também, de uma renovação de fé, uma renovação de ânimo, renovação também de trabalho, principalmente também de unidade, né? O que você fazendo com unidade, você gera também unidade, você vai gerar também bênçãos. Então, você vai ver várias chaves, e uma delas está em Neemias 6:3. Queria que você folheasse um pouco a sua Bíblia, lá em Neemias 6, no versículo 3, que diz assim, ó: E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Se você for lá no versículo 15 e 16, diz o seguinte, versículo 15 e 16: E acabou-se, pois, o muro aos 25 de Eliú, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os inimigos, olha isso, gente, e sucedeu que, ouvindo-os todos os inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, se abateram-se muito com os seus próprios olhos, porque o quê? Reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Olha isso, gente. Neemias ele traz aqui, nessa reconstrução, não é só algo físico, mas traz também a mão de Deus sobre aquele lugar. As pessoas, até o próprio inimigo ficando tremendo e trêmulo de ver que Deus veio com a provisão para reconstruir aquela cidade. Então, quando nós olhamos a história de Neemias, nós vemos isso, a reconstrução, trazendo aqui a cidade de volta, mas também colocando tudo no seu devido lugar. Deus sendo Deus e o inimigo sendo o inimigo, continuando o inimigo lá fora, tremendo diante de Deus. E essa obra não ficou conhecida pela obra de Neemias, mas ficaram o quê? Conhecendo o quê? Que tudo foi feito pelas mãos de... Vamos lá? Tudo foi feito nas mãos de quem? De Deus. Então a gente vê aqui essa fase aqui que Neemias passa de reconstrução, ele renova aqui a sua fé, e a frase que a gente podemos tirar aqui sobre oração, né, porque foi através dessa oração aqui que nós vimos no versículo 4, que o joelho é a parte do seu corpo que mais assusta o seu inimigo. Por quê? Porque através da oração, não só você vai reconhecer o seu Deus, mas também os seus inimigos. Não só você vai reconhecer e ver quem é o Deus na sua vida, mas os seus problemas também. As pessoas que estão em volta acompanhando a sua vida também reconhecerão o Deus que está sobre você. Amém? Então, quando você está diante de uma situação, diante de uma circunstância, diante de um problema, até mesmo diante de uma notícia, quando você leva até Deus através das orações, você tem respostas. Mas vem comigo, as respostas nem sempre são sim e nem sempre são não. Também tem um silêncio de Deus. E aqui eu quero chamar a sua atenção, porque quando você vê Neemias fazendo essa oração, você não vê nenhuma parte da Bíblia falando assim: vai Neemias, vai nessa força que eu estarei contigo, como às vezes nós vimos aqui em Josué. Nenhum momento você vê Deus aparecendo para Neemias e falando assim, ó, eis que estou contigo, vai reconstruir a cidade. Nenhum minuto você vê a resposta de Deus ao longo das orações de Neemias. Se você parar para ler o capítulo 1 ou 2, onde você vai ver, traz uma narrativa não de respostas, mas sim de oportunidades. Eu quero que você grave isso, mas a oração sempre vai ser a chave. Não importa como Deus vai responder na minha e na sua vida, o importante é, qual é a sua confiança diante de Deus? A oração sempre vai ser algo importante. Talvez você possa olhar para mim e falar: Fabrício, eu já sabia disso. Sério que eu vim aqui na quarta-feira enfrentar uma chuva dessa para me ouvir sobre isso, que a oração é importante? Às vezes nós só entendemos isso quando passamos por situações difíceis, infelizmente. Porque quando tudo vai bem, às vezes não, está tudo dando certo. Mas quando vem o problema, será que de primeira, essa primeira coisa que vem na nossa cabeça,
Porque se nós pararmos aqui para perguntar, o que vem quando você recebe uma má notícia? Aí todos vão falar, eu te garanto que até eu vou falar, não, eu vou buscar a Deus. Mas se você for olhar o seu dia, uma notícia ruim ou algo que não está acontecendo na sua vida pode acabar com o seu dia. E eu vou dizer mais, com o seu ano, ou com o seu mês, ou até mesmo ao longo da sua vida. Sim ou não? E mesmo que a sua resposta seja que você confie em Deus. Mesmo se eu parar para falar assim, não, é Deus, não, é o Senhor, eu vou levar tudo a Deus, mas tem coisas que ficam marcadas dentro de nós. E como é que é o seu posicionamento diante disso? É isso que eu quero que você preste atenção no que nós vamos ler aqui em Neemias. Porque a oração é a chave de tudo. O joelho é a parte que mais assusta o seu inimigo. Mas a oração de Neemias respondeu os seus problemas em oração. Ou seja, o início do seu trabalho de reconstrução, ele primeiro reconheceu o problema e orou imediatamente, então o agiu. Foi isso que aconteceu. A história vai dizer isso para você. Que ele reconheceu o problema, orou imediatamente e depois ele agiu. Ele foi adiante, né? E aqui uma frase que marcou muito, que a oração ainda é a maior força de Deus para solucionar os problemas. A oração e a ação andam lado a lado. É muito bom poder ouvir isso, sim ou não, gente? Mas a oração, ela vem acompanhada também com a ação. Porque se você simplesmente só ora, mesmo que você confia, mas tem coisas que você precisa fazer. Tem coisas que você precisa fazer que Deus não vai fazer. E tem coisas que Deus vai fazer que você não precisa fazer. Então, a oração e a ação andam lado a lado. Ela faz parte um da outra. E eu quero chamar a sua atenção mais uma vez, porque em Neemias 1:4, ele vai dizer isso, 5 ações de Neemias para resolver os problemas. Ele teve 5 ações. 5 ações ele teve para resolver esse problema, para reconstruir a cidade novamente. Às vezes o Senhor ele não responde claramente com sim nem com não. Eu não sei o que você está pedindo a Deus esse ano, eu não sei o que você está pedindo Ele agora para este mês, e nem sei o que você está pedindo já para o ano que vem, o ano que vai vir, mas uma coisa é certa, Ele vai dizer sim ou não, ou vai ficar em silêncio, ou vai te colocar em uma grande oportunidade. Fala comigo, oportunidade. Fala de novo, oportunidade. Ou Deus te responde com sim, ou Deus te responde com não, ou Ele fica em silêncio, ou às vezes Ele te coloca em grandes oportunidades. Olha só, e como é que Deus respondeu para Neemias? Com sim, com não, com silêncio ou com uma oportunidade? E às vezes é assim, mas a oportunidade ela vem para que é uma das formas também para responder, que Deus usa para responder às nossas orações. Então o que é o segredo de tudo então? Nós sabemos que o importante é você orar. Então se alguém perguntasse aqui até mesmo para você, qual é o segredo para você vencer 2020? Qual o segredo para você estar vencendo até hoje, rompendo até hoje com Cristo? O segredo é esse, continuar, não desistir. Será que aquilo que você está ouvindo como algo negativo para a sua vida está fazendo você desistir? Está fazendo você parar? Está fazendo você desistir das coisas, fazendo você mudar as suas estratégias? Porque o segredo de tudo isso é que continuar sempre é uma solução para resolver o problema. Nós vemos aqui que Neemias não parou. Se você for lá no Neemias 2:1 e no versículo 2 diz o seguinte, ó: e cheguei a Jerusalém, estive aí 3 dias. É no Neemias 2, versículo 1 e 2, diz assim, ó: e sucedeu, pois, no mês de Nissa, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração? Então temi com grande maneira. Queridos, o segredo é não desistir, o segredo é continuar. No versículo 1, no capítulo 1, versículo 4, a palavra de Deus diz que Neemias ouviu a situação como é que estava em Jerusalém, que os muros estavam derribados, que a cidade estava destruída, que a cidade estava queimada, e ele pensou logo no sepulcro dos seus pais, ele pensou nas pessoas que estavam morando lá, e estava tudo destruído.
Mas mesmo com essas notícias ruins, não fez ele parar de continuar a sua vida. Mesmo ouvindo situações não favoráveis, Neemias continuou a trabalhar. Mas Fabrício, espera aí, a minha Bíblia diz que ele estava com o coração triste. Ei, queridos, olha para você está sentindo o seu coração bater? Você é de carne, você tem sentimentos. Nós ficamos tristes com algumas situações. Ou será que tanta coisa que nós ouvimos em 2020, será que tanta coisa que você ouviu da sua família, será que tanta coisa que você ouviu que está acontecendo, às vezes até mesmo na igreja, não fez você sentir tristeza às vezes? Será que as coisas que estão acontecendo diante aos seus olhos, que não são favoráveis, não gera nenhuma tristeza diante de você? A minha pergunta é, diante de tudo isso, você continua e você para? Porque é muito bom poder falar de Neemias e dizer que ele construiu, que ele foi lá e reconstruiu as cidades. É muito bom, eu poderia trazer essa mensagem, mas o segredo aqui é não desistir, mas continuar. Não importa se você está triste, não importa se você está cansado, não importa se você está decepcionado, não importa se você não está feliz, mas o importante é que você não pode desistir daquilo que Deus te chamou. Você ouviu um amém? Porque se todas as vezes que você ouve uma notícia ruim, ou que as coisas não estão dando certo na sua vida, e você parar, para onde você está indo, meu irmão e minha irmã? Então o segredo aqui de Neemias é esse, ele não parou, ele continuou, e a minha Bíblia diz que ele estava lá no mesmo lugar, ou seja, depois que ele ouviu tudo isso que acontecia com a sua família, com a sua cidade, ele continua servindo, ou seja, ele continua trabalhando, ele continua produzindo, ele continua fazendo algo. Será que as coisas que aconteceram em você em 2020 fizeram você parar? Fizeram você desistir dos seus sonhos? Fizeram você ficar distante daquilo que você estava pensando em construir em 2020? Será que as notícias, até mesmo do Covid, a notícia financeira, será que as notícias que você recebeu fez você parar os sonhos de Deus sobre a sua vida? Neemias está aqui mostrando para mim e para você que ele é um homem de carne, como o pastor disse domingo, os pés são de barro. Estou servindo, estou trabalhando, não estou desistindo, mas meu coração está sangrando. Porque às vezes nós não vamos ver claramente o sim de Deus, ou então nós vamos ver o não de Deus, mas Deus vai colocar você numa grande oportunidade. Quantos estão pegando já a mensagem? Queridos, talvez você está atrás do sim hoje, queridos, talvez você está atrás do não, queridos, talvez você está atrás de alguma coisa diante de Deus. Ei, deixa Deus trabalhar na sua vida, meu irmão. Porque se o sim não chegar, ou não chegar, oportunidades vão chegar. Então o segredo é não desistir. Não está legal, não é um ano como você gostaria, não era um ano como você gostaria de terminar. Ei, o segredo é não desista. É fácil dizer isso para vocês? Não é, meu irmão, porque eu também estou do outro lado e pego essa mensagem para mim, porque Deus ministrou isso no meu coração. Porque antes que a notícia venha do lado positivo, da cura, ei, você tem que continuar. E aí, o que você vai produzir? Ou será que eu vou deixar que as minhas desculpas da enfermidade ou de situações vão dizer quem eu sou? Vocês estão entendendo? Está entrando? Está pegando? Gente, às vezes somos assim. Situações vêm para nos parar, o inimigo ele sempre vai usar circunstâncias para nos parar. O segredo dela não é você ficar simplesmente triste, o segredo do inimigo não é você fazer você ficar chateado, aborrecido, ou até mesmo com o semblante caído, é fazer você desistir. Talvez aqui eu não vou ter, talvez ninguém, mas talvez lá fora, ou talvez alguém que está nos assistindo aí pelo YouTube, quantas pessoas pensaram em desistir da sua própria vida esse ano? A largar tudo, o seu trabalho, os seus sonhos, os seus planejamentos, até mesmo a oração, a sua família, orar por alguém que precisava de cura, libertação, ou de algo. Vou desistir, até agora não aconteceu nada. Ei, Deus pode te dar grandes oportunidades. Eu quero liberar uma palavra nessa noite para a minha vida e para a sua vida, porque vem da parte de Deus. O ano não acabou ainda, Deus pode colocar em grandes oportunidades. Eu creio nisso. E o que me fez estar aqui hoje e poder falar isso é porque eu peguei para a minha vida.
as oportunidades sempre vão bater na sua porta. E como é que você vai estar? Eu não te falei como é que você está no seu coração, até porque eu, Fabrício, a pessoa também que está do seu lado, é igual você, não vai ver nunca o seu coração, mas quem precisa ver, já está vendo, que é o próprio Deus. Deus sabe como é que você está aqui, Deus sabe porque até mesmo você veio aqui à igreja, independentemente se foi por vontade ou não, mas Deus sabe como é que está seu coração e agora, porque Deus conhece as intenções dos nossos corações. Então Neemias estava servindo o rei, mesmo triste, angustiado, mas não desistiu. Às vezes o que eu estou sentindo por dentro, gente, não pode definir aquilo que eu estou fazendo com as minhas mãos. Às vezes as pessoas reconhecem você, não é porque elas te conhecem, é porque está vendo que tudo que você está fazendo não está legal. Talvez você fale, não, as pessoas já me conhecem, todo mundo sabe quem eu sou. Ei, às vezes não. Às vezes o sentimento está tão à flor da pele, está tão fora, está tão para fora, que tudo que você faz, as pessoas conseguem identificar como é que está a sua alma, o seu coração. Vocês estão entendendo? É verdade, sim ou não? Quando você faz um trabalho, você termina o trabalho, e aí você nem precisa falar que você não estava bem, a pessoa vai olhar e vai falar assim, você não está legal hoje não, né? Por quê? Porque você deixou que aquilo fosse para as suas mãos. É assim ou não é, gente? É assim ou não é? É desse jeito. Mas com Deus é diferente. Tem um tempo, tem um início, e tem um meio e tem um fim. Com Deus as coisas têm tempo, queridos. Tem início, tem meio e tem fim. Não é para sempre. Eu não estou aqui para você aceite, verdade, eu precisava ouvir essa palavra, eu preciso aceitar que agora eu estou assim por dentro. Não estou falando isso não. Com Deus, tudo tem seu tempo, tem o início, tem o meio e tem o fim. Você pode estar até fazendo as coisas estão aparecendo aí que está tudo bem, mas por dentro está ruim, mas tem um tempo definido por Deus para que isso possa acabar em nome de Jesus. Toma posse, meu irmão. Tem um tempo determinado por Deus, diante de Deus tem um tempo determinado para que aquilo que está dentro do seu coração, que está fazendo você chorar, está fazendo você ficar cansado, está fazendo você sangrar, está fazendo você fazer as coisas de qualquer jeito, está fazendo você fazer as coisas, mas pensando em outras coisas, tem tempo para isso acabar. Mas o segredo qual é? Não desistir. Amém? E o que nós aprendemos até aqui, queridos? O que nós podemos aprender até aqui? Que quando você não desiste, Deus te coloca diante de grandes oportunidades. Quando você não desiste, Deus te coloca em grandes oportunidades para que você possa resolver os seus problemas. E a pergunta é, o que você está fazendo com as oportunidades que Deus está te dando, meu irmão? O que você está fazendo com as oportunidades que Deus está te colocando diante das suas mãos? Quer mais de Deus? Quem quer mais de Deus aí? Mais de Deus? Deus não só responde a oportunidades não, mas também com condições necessárias para que você possa continuar. Se você vê o texto aqui em Neemias 4:8, diz assim, Neemias 2, versículo 4, versículo 8, diz assim, o rei me disse, que me impedes agora? Então orei a Deus dos céus e disse ao rei, primeiro ele orou a Deus e depois ele falou diante do rei, se é do teu agrado, se é agrado do rei, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu edifique. Quando Deus não só responde com oportunidades, mas Ele também te dá condições necessárias para que você possa continuar. Esse é o nosso Deus. Aleluia! Amém? Esse é o nosso Deus. Então nós temos aqui 5 ações de Neemias, que eu e você podemos tomar para os dias de hoje, porque o importante da palavra, isso aqui aconteceu com Neemias, glória a Deus por isso, mas isso também pode acontecer na minha vida e na sua vida, amém? Quem recebe aí? E esse é o segredo, quando você traz a história da palavra de Deus para dentro de nós. Enquanto talvez você está aí olhando e falando assim, esse texto aí eu já sei, eu não sei, tem pessoas que estão falando como tal como o pastor compartilhou esses dias aí, né, do Fábio Pochalá, que diz que quanto mais lê a Bíblia, mais ateu fica. Olha isso. Será que é isso mesmo?
Será que é isso mesmo que a palavra de Deus está trazendo? Quanto mais você vê a manifestação, porque isso é manifestação do poder de Deus, isso aqui é a mão de Deus manifestada na vida de Neemias. E eu digo para você, você consegue tomar posse e tirar isso daqui da Bíblia e trazer isso para o seu coração? Consegue? Então é isso, o que nós podemos trazer e resgatar desse texto aqui para os dias de hoje e para o nosso coração. Porque todos nós aqui estamos diante de notícias, todos nós aqui estamos diante de fases. Meu Deus, lembra aí uma fase ruim em 2020, queridos? Calma, não vai lá não, só uma só, tá bom. Lembra aí de alguma coisa em 2020? Misericórdia, não é verdade? Mas posso dar uma boa notícia? Até aqui sustentou o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Até aqui, o Senhor Deus te deu força para que você possa vencer e enfrentar tudo isso. Queridos, muitas pessoas cheias, talentosas, cheias até mesmo do Espírito Santo, não puderam contemplar o fim desse, não vão poder contemplar o fim desse 2020, e Deus está te sustentando você, entende isso? Porque talvez Ele não me ama, porque senão Ele tinha me pegado. Meu querido, se Ele te colocou ainda nesses dias tão difíceis, é porque Ele tem uma obra tão grande na sua vida, que pode mudar a situação, onde você está e aonde você pode pisar, planta os seus pés. Aleluia! Você toma posse dessa palavra para a sua vida? Aleluia! Eu não sei como é que essa palavra está falando com você, meu irmão, mas uma coisa é certa: nosso Redentor vive, nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pedimos, ou aquilo que nós pedimos ou pensamos. O nosso Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, não importa as circunstâncias que nós estamos passando, o nosso Deus sempre continua sendo Deus. Amém? Volta lá para Neemias 1:4, que esse é o nosso texto. Só fiz isso aqui para você olhasse comigo e ver algumas coisas aqui diante de Deus, mas o texto diz que sucedeu que, ouvindo ele essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando, orando perante o Deus dos céus. 5 ações de Neemias para que ele pudesse resolver os problemas. E o que nós podemos tirar? O primeiro fala comigo, o primeiro é: sentei-me. Queridos, toda vez quando você senta diante de uma circunstância, ou diante de um problema, diante de uma situação, faz você refletir. Todas as vezes quando você senta diante de uma circunstância, diante de um diagnóstico, diante de uma notícia, faz você refletir. Faz você refletir muitas coisas. Como você está sendo, o que você fez. Faz você refletir algumas coisas que você fez no passado. Quando você senta, você busca algo chamado reflexão. Reflexão, ou seja, faz com que você possa refletir sobre esse problema. E diante dessa reflexão, você pode também gerar algo, que é o quê? Uma atitude. Se você imediatamente ouvir algo e tentar agir, você pode fazer 2 coisas: piorar o problema, ou machucar pessoas e mesmo assim resolver, mas fazendo o quê? Machucando pessoas. Porque quando você para e senta e analisa, você vai fazer uma autorreflexão, você vai fazer uma autoanálise, e quando você faz uma autoanálise, você começa a pensar e colocar as coisas no seu lugar. Opa, Deus, o inimigo atacou Jerusalém, o inimigo destruiu a cidade de Jerusalém, o inimigo aqui foi forte. Ei, mas espera aí, o meu Deus continua sendo Deus. O meu Deus é poderoso, o meu Deus pode fazer grandes coisas, o meu Deus pode trazer provisão, o meu Deus pode usar a minha vida. Ou seja, no mesmo instante quando você para e começa a refletir o que você passou, você fala: opa, tem mão de Deus aí. Se está precisando de um milagre, Deus vai se manifestar. E se Deus se manifestar, vai virar o quê? Testemunho. Se vai virar testemunho, vai alcançar coração. Se vai alcançar coração, vai trazer o quê? Vai trazer renovo, vai trazer batismo, vai trazer restauração de vidas. Pessoas saindo do inferno e indo para o céu. Ou seja, o ID de Deus sendo construído. Amém? Então, quando você para diante do problema e vê até mesmo o tamanho dele, vê a circunstância, você sabe em qual lado você vai.
Você começa a enxergar de fato, você começa a ter conclusões plausíveis para você poder atacar aquele problema. E quando você não conhece realmente o problema, ou quando você não faz uma autoanálise na sua vida, você não faz uma autoanálise de princípios na sua vida, você começa a ver que princípios talvez foram quebrados, e por esses princípios foram quebrados, é por isso que está aquele vazamento, aquele problema, aquela circunstância, ou essa situação. Enquanto isso não for resolvido, queridos, não tem mais jeito. Você pode fazer, você pode agir, mas você vai agir com a força do seu braço. Ei, querido, chega de agir com a força do seu braço. Eu não sei quantos anos você tem, se você é novo, se você é velho, não sei o que você define na sua cabeça, mas uma coisa é fato: chega de agir com as próprias forças do seu braço. Tem um Deus que zela pela sua vida. Amém? Tem um Deus que zela pela sua vida. Tem um Deus que diante de uma chuva dessa está guardando você e suas coisas, sua família. Amém? Amém? Então voltou para cá? Glória a Deus. Vamos lá? Então a primeira ação aqui de Neemias é: sentei-me. A primeira ação diante do problema é isso. Ele vai fazer uma autorreflexão, uma autoanálise. E quando ele faz isso, ele pensa o seguinte: ele não aceita aquela situação. A cidade foi destruída, não há mais o que fazer. O problema já está ali, já foi agravado, mas espera aí, eu posso ser usado para reconstruir essa cidade. Talvez eu estou diante de pessoas que estão assim, que já viu, falam, essas coisas aqui não tem mais jeito, não tem mais jeito para isso. Ei, Deus me colocou aqui, diante de todas as circunstâncias aqui, eu querendo ou não, para dizer para você o seguinte: faz uma autoanálise, Deus quer usar a sua vida. Talvez você está esperando vir de outras pessoas, talvez você está esperando vir recurso de homens, ou até mesmo de outras pessoas. Ei, o recurso vem do alto, o recurso vem de Deus, mas através da sua vida. Você pode ser o canal para a sua família, você pode ser o canal para a sua empresa, você pode ser o canal aonde você vive, aonde você está. Amém? Você toma posse para a sua vida isso? Porque é isso que vem da parte de Deus. E Romanos 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformais com a renovação da vossa mente. Então a primeira coisa é analisar a situação. E aí Neemias fez isso. Ele viu o problema, ele viu a situação, mas e quando ele fez essa análise, ele sentiu algo de esperança, de que poderia fazer algo. E talvez eu estou falando com pessoas que estão aqui, talvez já desistiu de tudo. Ei, não desista, continue. Talvez você está parado nessa ação aqui de sentar e de refletir. Vai para a próxima. Amém? A segunda aqui é chorei. Diz assim a palavra, né? E ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei. Chorei é a sensibilidade. Ser sensível. Eu estou falando isso e talvez você possa dizer: como assim, Fabrício? Estou para te dizer, no início da pandemia, todo mundo lembra, está todo mundo nas janelas dos prédios, cantando louvor. Hoje, agora não tem mais isso, acabou. Ninguém está mais diante das coisas de Deus, ninguém está mais nem aí. Por quê? Está aprendendo a conviver com a situação. Estão entendendo? As pessoas hoje perderam a sensibilidade. No início foi assustador, em março foi assustador. Ei, está vindo algo que eu não sei o que é. Vamos aos pés do Senhor. Gente, eu lembro, quantos aqui lembram aqui que estava aqui no louvor, só o louvor acontecendo, o pessoal da câmara ali, pessoas passando, falando vontade de entrar. Por quê? Não, meu coração está precisando. A gente via isso, pessoas perguntando: posso ir para a igreja? Por quê? Pessoas querendo ir na igreja. Hoje você pode, mesmo limitado devido às inscrições, mas tem gente às vezes que nem está. Às vezes dá o nome e não vem. Estou falando alguma besteira aqui, gente? Por quê? Perdeu a sensibilidade. Mesmo que esses problemas no início foi grave, mas perderam hoje. Não, a gente tem que conviver com isso mesmo. Sempre foi assim. Eu estava até mesmo quase aceitando Jesus. O pastor deu aqui um testemunho de pessoas que depois passaram o problema, falando: agora eu quero esse Jesus. Mas depois que passa o problema, obrigado, Jesus, pela minha vida. Estou orando agora para que as queimas de fogos voltem em nome de Jesus. E que eu viva a minha vida. E esquece de Jesus, esquece das coisas de Deus, esquece até mesmo de tudo. No início estava orando por tanta gente, no início até mesmo tinha caderninho de oração. Hoje, cadê esse caderninho, meu Deus?
Estava orando por todo mundo. Gente, apareceu 20 pessoas aqui com Covid. Hoje você não consegue nem mais contar porque desistiu. Quero contar mais não. Deixa para a Globo ficar falando essas coisas aí. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Está fazendo sentido? Perde a sensibilidade. E aqui, o problema que aconteceu lá em Jerusalém, a cidade sendo destruída, não tirou essa sensibilidade de Neemias, mesmo de longe. Neemias estava guardado, e muito bem guardado dentro do palácio. Os inimigos jamais poderiam tocar com ele, mas ele estava lá chorando, lamentando por essa situação, chorei, eu estava sensível diante desses problemas. Ei, queridos, será que você está com sensível o que está acontecendo hoje com a sua vida? Está com sensível hoje o que está acontecendo com a sua família? Está sensível o que está acontecendo na sua empresa hoje? Está sensível o que está acontecendo hoje em volta da nossa sociedade? É uma auto-reflexão aqui. A palavra de Deus diz assim, Mateus 5,4: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Alegrei-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Neemias está fazendo isso. O problema nem era mais com ele, porque ele estava bem resolvido ali na sua situação. Mas tinha pessoas lá, da sua época, até mesmo a família, não mais os pais, mas talvez outros, primos, tios, ou até mesmo conhecidos, estavam lá, estavam sofrendo. Queridos, em 2020, eu quero abrir aqui um parênteses aqui rapidamente e falar um pouco da minha vida. Em 2020, Deus me levou em cada lugar que eu falei que eu nunca ia pisar. Deus me levou para ficar 15 dias numa UTI. A Raquel está aqui, sabe o que é isso. E a UTI são pessoas que estão desacordadas, pessoas que às vezes nem estão mais falando, e eu estava lá, olhando para o teto. A minha esposa está ali, ela falava que quando ia ficar 5 minutos para me ver, ela ficava na porta assim, que a porta era aquelas de, não sei falar o nome, aquelas que bate e volta, e aí quando batia, ela conseguia ver e voltar, e também pela janelinha. Ela falava que eu estava olhando para o teto. Meu Deus, meu marido vai ficar doido, está olhando para o teto. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não podia levar nada, não podia carregar nada, porque era um lugar de muita sensibilidade ali, então não podia fazer nada. E eu falei, meu Deus. Então você começa já a fazer amizades, começa a ver problemas, começa a orar, e você todo quebrado lá, começa a fazer orações por pessoas, e as pessoas estão tão necessitadas que ela vê você acamado e fala, amém, coloca nas suas orações aí também. Estão entendendo, gente, a sensibilidade? Que às vezes quando eu tive a oportunidade de levar um caderno e algo que eu consegui lutar muito para isso, e aí a pessoa, o que você está escrevendo aí? Eu falei, estou notando algumas coisas que Deus está falando. E o que Deus está falando? Compartilha aí. Olha isso. Fabrício, elas param para ouvir. Não, elas trabalham. Só que aí, enquanto estão trabalhando, estão ouvindo. Fiquei internado no hospital lá, alguns 22 dias, saí de lá com o número de telefone de pessoas, para depois chamar para vir para a igreja. Olha isso, gente. Vocês estão entendendo a situação? Não importa onde Deus vai te colocar, o importante é que Deus vai te trazer grandes oportunidades. E como é que você vai se comportar diante dessas oportunidades? A primeira é sentei-me, ou seja, uma autoanálise, uma reflexão. A segunda, chorei, sensibilidade. A terceira, e ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei, ou seja, quebrantamento. Não adianta, tem que ter princípio, meu irmão. O povo também de Israel, Deus deixou que o povo fosse atacado pelo inimigo por causa do pecado. O povo estava debaixo de desobediência. E Neemias ali, ele não faz só algo físico, mas ele também leva o povo também a orar e clamar pedindo perdão pelos seus pecados. Tem que ter também algo chamado o quê? Quebrantamento. Tem que ter quebrantamento. Salmo 51:17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não despreza o Senhor. Amém? Salmo 34:18 diz assim, o Senhor está perto dos que têm coração quebrantado e salva os abatidos. Aleluia. A segunda
a terceira fase aqui é isso, lamentei, ou seja, quebrantou, se quebrantou. 5 ações aqui de Neemias, 5 ações para que você possa resolver seu problema. Primeiro é fazer uma autoanálise, uma reflexão. Segundo é sensibilidade, ter que ser sensível diante da situação. Terceiro é chorar, quebrantar, lamentar, o quebrantamento. E o quarto, estive jejuando, diz assim a palavra. E ouvindo essas palavras, sentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando. Olha isso, gente, uma atitude, uma ação de posicionamento de Neemias. Então, diante do problema, o que eu devo fazer, o que nós devemos fazer o quê? Posicionamento. Neemias aqui escolhe, quando ele vê a situação, ele faz o quê? Se posiciona. Então ele faz o quê? Jejuma. Faz um jejum por aquela situação, por aquela circunstância. Gera aqui uma ação, gera o quê? Um posicionamento. Às vezes nós não conseguimos resolver os problemas por falta de posicionamento. E por não nos posicionar, nós já estamos nos posicionando, gente. Às vezes nós estamos aqui, o que eu devo fazer? E quando você acha que você não, eu vou fazer nada, você já está se posicionando. Porque fazer nada e nada vai dar no mesmo. E o quinto e o último, continua orando perante a Deus do céu. 5 ações de Neemias para diante dessa situação. Primeiro, reflexão. Segundo, sensibilidade. Terceiro, quebrantamento. Quarto, continua jejuando, ou seja, um posicionamento. E quinto, o último continua orando perante o Deus do céu, ou seja, uma ação de confiança a Deus. Porque diante de tudo isso, quando você vê o problema e vê que Deus pode fazer e que Deus pode trabalhar, nós precisamos o quê? Crer que Deus pode fazer grandes coisas. Crer que em qualquer momento, não importa o que você esteja fazendo, Deus pode te dar uma oportunidade. Gente, vem comigo rapidamente, por favor, não perde sua atenção não por causa da chuva. Ei, olha aqui para mim. Neemias, quando ele ouve tudo isso, ele toma várias reações, mas essas reações não faz ele parar. É isso que eu estou querendo falar nessa noite. Não importa como que você vai fazer, o importante é que você não possa parar. Você vai ter reações, vai ficar triste, vai trabalhar talvez pensativo, pensando em outras coisas, ou, meu Deus, me dá uma estratégia, o que eu devo fazer? Mas isso não pode você atrapalhar de servir, não pode atrapalhar você de ajudar, de fazer as coisas. Porque uma vez você vai dar a desculpa que você está ruim por causa dos seus problemas, mas a segunda, você vai estar o quê? Usando como uma muleta. E o terceiro, depois que você continuar falando sobre isso, já tomou o seu coração, já tomou a sua vida. Quantos estão entendendo? Está fazendo sentido? Não é errado às vezes você falar o que você está sentindo, não é errado. Agora, não use isso como muleta. Não usa isso como escora. O ano está perdido mesmo, agora acabou, agora é só 2021 mesmo. 2021 eu faço um plano de leitura. Agora vai vir os planos de leitura. Por quê? O ano novo. Mas esquece que às vezes o Senhor, mas esquece que Deus conhece primeiro as intenções do coração, meu irmão e minha irmã. Eu não estou falando que é errado você recomeçar, não é errado, mas você não pode usar isso como escora, nem como muleta, amém? O quinto aqui continua orando perante o Deus do céu, ação de confiança. Salmo 9:10 diz o seguinte: os que conhecem o teu nome confia em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Vou ler novamente que é muito forte. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Amém? Jamais abandona aqueles que te buscam. Então, nesses 5 pontos que nós aprendemos aqui, é muito bom podermos ver que Neemias, ele reconstrói o muro ali está de pé, e ele tem recursos,
E ali a cidade é totalmente construída. Mas aqui, quando Neemias volta para o palácio, imagina, se antes o rei já tinha confiança dele, imagina depois quando ele volta. E aqui eu quero fazer uma reflexão rápida, porque, olha aqui para mim rapidamente, a gente já está terminando. No palácio, ele era um copeiro, fala comigo, copeiro. Mas lá em Jerusalém, ele era um governador. Ele estava governando aquela cidade. No palácio, ele era o quê? Um copeiro. Mas lá em Jerusalém, ele estava sendo usado para ser um. Não despreze os pequenos começos que Deus está te colocando. Não despreze aquilo que o Senhor Deus coloca nas suas mãos. Porque quem faz e quem coloca o posicionamento, sabe muito bem como você se sente. Sabe por quê? Porque enquanto ele era governador e tinha esse título, até os inimigos iam até ele para querer o parar. Não ia até as pessoas, ia até ele. Só que chegou o momento que ele foi usado naquele lugar. Sim ou não? Foi usado ou não? Mas depois ele teve que fazer o quê? Voltar para o seu propósito. Enquanto ele estava dentro lá daquele palácio, ele ia ser usado para quê? Para Deus pudesse mandar recursos. Pensa comigo, gente, se o rei teve de misericórdia de escrever uma carta, de gerar recursos, naquele momento ali, imagina depois que o rei sabe que a cidade está construída. Não importa onde Deus te colocar, isso não pode mexer no seu coração, meu irmão. Deus está falando, não importa onde Deus vai te colocar. Não, mas naquele ano eu era assim, Deus estava me usando assim, agora esse ano Deus está usando assim. Ei, não despreza não, filho, não despreza não. Deus pode te colocar em lugares que você nem imagina, porque se Ele não te responde com sim, ou com não, ou em silêncio, Ele pode te colocar em grandes oportunidades. Você recebe a palavra dessa noite? Vamos orar? Se coloque de pé, vamos orar. Não importa qual situação Deus está te colocando diante do problema. Deus Ele pode te surpreender, te colocar em lugares altos, ou até mesmo você já esteve em lugares altos e teve que voltar, e agora não consegue se enxergar qual é o seu propósito. Ei, o seu propósito vem da parte de Deus. Deus jamais vai te deixar confundido. Deus jamais vai te deixar você perdido. O mesmo Deus que estava usando você como copeiro, vai ser o mesmo Deus para te usar como governador. E quando a obra for feita, Deus vai te colocar lá no mesmo lugar e vai te dar condições, e vai te dar provisão, e vai continuar usando em favor do seu propósito. Amém? Que Deus possa te abençoar grandemente, meu querido. Eu não sei o que você veio pedir nessa noite, mas eu queria que você colocasse agora no seu coração. Traz aí na sua mente, traz no seu coração e agora. Traz no seu coração o que o Senhor Deus Ele quer fazer na sua vida. O que precisa ser reconstruído. Ou no seu coração, ou na sua família, ou na sua vida, ou no seu ministério, ou no meio onde você vive. O que precisa ser reconstruído. O que foi atacado pelo inimigo e hoje precisa da provisão e a manifestação do poder de Deus. O que hoje você está em busca do sim ou do não ou de uma oportunidade. Traz aí no seu coração nessa hora e vamos orar ao Senhor. Pai, o mesmo Deus de Neemias que usou grandemente a vida dele é o mesmo Deus que está aqui nessa quarta-feira chuvosa. É o mesmo Deus que está mandando essa chuva. É o mesmo Deus que dá provisão para este ano. É o mesmo Deus que guardou as nossas vidas nesse ano. E nesse momento, Senhor, eu quero colocar, Pai, o meu coração e o coração da Tua igreja, dos meus irmãos que estão aqui, Pai, nesta noite,
querendo ouvir uma palavra do Senhor, querendo ouvir uma resposta do Senhor, assim como foi com Neemias, Senhor, o Senhor possa ser na vida deles, aqueles que ainda não ouviram o sim, nem o não, ou não ouviram nada da tua parte, Senhor, que o Senhor possa estar trazendo, Senhor, grandes oportunidades para que os teus filhos possam, Senhor, executar, ó Pai, aquilo que precisam. Pai, abençoa em nome de Jesus a cada coração que está aqui, abençoa aqueles também que estão nos assistindo também, ou que vai assistir logo após, ou Senhor, em algum momento da sua vida, vai assistir, vai parar um momento, que o Senhor possa falar grandemente, e que essa palavra, Senhor, possa gerar grande expectativa, que ela não possa parar, mas que ela continue, Senhor, avançando, prosseguindo para o alvo que é o Senhor Jesus, que ela continue, Senhor Deus, Deus, vencendo, batalhando, Senhor, conquistando, Deus, aquilo que o Senhor colocou no coração dela, aquilo que o Senhor desejou, Senhor Deus, para a sua vida. Que esse ano 2020, ó Pai, não possa ser, Senhor, os parâmetros para definir, Senhor, quem é o Senhor na vida dela, mas que seja o Senhor, Pai, o Senhor, quem é o Senhor, Pai? Que possamos, como diz a Tua palavra, aqueles que conhecem o Senhor, confiam em Ti, Senhor. E o Senhor jamais abandona aqueles que Te buscam, que o Senhor continua colocando um coração, Pai, de busca, de entrega, Senhor, para o Senhor, que o Senhor continua colocando um desejo de nós continuarmos buscando a Tua face, e não desistir do Senhor, não desistir das Suas coisas, não desistir da Tua palavra, não desistir, Senhor, das circunstâncias, das situações, dos sonhos, daquilo que o Senhor colocou para nós. Que o Senhor continue renovando a nossa fé, renovar o nosso ânimo, renovar a nossa saúde, para continuarmos prosseguindo, Senhor, em nome de Jesus, e leva-nos em paz, debaixo das suas potentes mãos, guardando, Senhor, dessa chuva, guardando, Senhor, de todo mal, que nós possamos ir para nossas casas, e derramar também dessa bênção, que foi derramada nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, que Deus te abençoe, um bom retorno para a sua casa, que Deus continue falando no seu coração, e lembre-se, Deus, Ele fala com sim ou com não, ou então te leva em grandes oportunidades.